transporte rodoviário do Brasil é o principal sistema logístico do país e conta com uma rede de 1.720.700 km de estradas e rodovias nacionais, por onde passam 110% de todas as cargas movimentadas no território brasileiro. Esse sistema de rodovias é o principal meio de transporte de cargas e passageiros no tráfego do país. A importância desse tipo de transporte se dá desde o início da República, quando os governos começaram a priorizar o transporte rodoviário em detrimento ao transporte ferroviário e fluvial. Atualmente, o Brasil é o oitavo maior mercado da indústria automobilística mundial, e cerca de 14 mil quilômetros do seu sistema rodoviário são compostos por autoestradas, principalmente no estado de São Paulo. No entanto, apenas cerca de 200 mil quilômetros da malha viária brasileira estão pavimentados, dos quais cerca de 34% são considerados em situação apenas regular e 16% em condições ruins ou péssimas, pela falta de manutenção. Além disso, parte relevante das ligações interurbanas no país, mesmo em algumas regiões de grande demanda, ainda se dão por estradas de terra ou com estado de conservação precário, especialmente nas regiões norte e nordeste do país, o que resulta em prejuízos para o transporte de cargas, bem como acidentes e mortes. Por exemplo, somente em 2017 foram registrados nas estradas brasileiras 89.518 acidentes, deixando 84.256 feridos e 6.245 mortos. As rodovias do país que se encontram em boas condições geralmente foram concedidas à iniciativa privada. Assim, embora apresentem extrema qualidade, estão sujeitas a pedágios. As rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Imigrantes, Castelo Branco, Washington Luiz, Regis Bittencourt, Dutra e Fernão Dias são exemplos desse sistema, onde também são criticadas pelos altos preços cobrados nas travessias. O transporte rodoviário de passageiros do país compreende uma rede extensa e intrincada, sendo que possíveis viagens que, devido à sua duração em outras nações, só são realizadas por via aérea. Os primeiros investimentos na infraestrutura rodoviária deram-se na década de 1920, no governo de Washington Luiz. Em 1926 foi construída a rodovia Rio-São Paulo, a única pavimentada até 1940. Os governos Vargas e Gaspar Dutra deram prosseguimento aos investimentos rodoviários junto aos ferroviários. O presidente Juscelino Kubitschek foi um dos maiores incentivadores de rodovias. Kubitschek foi responsável pela instalação de grandes fabricantes de automóveis no país, e um dos pontos utilizados para atraí-los era, evidentemente, o apoio à construção de rodovias. A política de Kubitschek trouxe ao imaginário popular a sensação de que a rodovia era um fator de modernidade, enquanto a ferrovia virou símbolo do passado. Como regra, a manutenção de rodovias é uma das atribuições de todas as esferas governamentais. As rodovias interestaduais ou federais, de siglas BR, são mantidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, órgão do governo brasileiro. As rodovias interestaduais são mantidas pelos governos dos respectivos estados. Também há rodovias municipais, cuja manutenção cabe ao município. O estado geral das rodovias brasileiras é precário, especialmente das federais devido ao alto trânsito de veículos, onde os caminhões geralmente trafegam com carga superior à permitida e não há balanças para pesagem. Os serviços de manutenção são lentos e as verbas geralmente são insuficientes para a conservação adequada das vias. Governos têm optado em transferir para a iniciativa privada a administração e conservação das principais rodovias do país, como foi o caso de São Paulo. Ao mesmo tempo que desoneram dos orçamentos públicos, as concessões rodoviárias permitem um bom nível de serviço. O problema encontra-se no fato de que a população se vê obrigada a custear duplamente o serviço de recuperação das rodovias, já que continua pagando os mesmos impostos ao governo e se vê obrigada a pagar também aos pedágios das concessionárias. Rígidas regras sobre a condução nas rodovias brasileiras são previstas no Código Nacional de Trânsito, como velocidade máxima permitida, controle de acesso, uso de cinto de segurança e obrigatoriedade de se manter à direita em vias de múltiplas faixas, sempre que possível. No entanto, as únicas que são rigidamente fiscalizadas são sobre o limite máximo de velocidade, que é usado os radares de velocidade, e sobre o uso do cinto de segurança. As rodovias brasileiras são patrulhadas pela Polícia Rodoviária Federal e têm limites de velocidade, isso é, não é permitido transitar nelas a velocidades superiores às indicadas. Nas rodovias de pista simples, a velocidade máxima fica em torno de 80 e 100 km por hora, enquanto que nas rodovias em pista dupla a velocidade máxima pode chegar até 120 km por hora. Os limites podem variar ao longo de uma mesma rodovia, de acordo com as características de cada trecho. Trechos de declives ou curvas perigosas geralmente impõem limites de velocidade de 80 km por hora ou até 60 km por hora.
É comum também a imposição de limites de velocidade reduzidos nos perímetros urbanos de municípios pelos quais passam as rodovias, medida esta que serve para proteger os pedestres e animais que possam surgir na pista. Há rodovias que possuem limites de velocidade diferentes para cada tipo de veículo. Por exemplo, nas rodovias duplicadas do estado de São Paulo, é comum haver um limite de 110 km para automóveis e 90 km por hora para ônibus, caminhões e demais veículos grandes. Essa distinção é importante devido ao desgaste maior da pavimentação por estes e também a maior dificuldade para frenagens e emergências. No Brasil, as autoestradas ou vias expressas são chamadas de rodovia, e a rede rodoviária do país é dividida em dois tipos: estradas regionais, geralmente de menor importância inteiramente dentro do território de um único estado, e estradas nacionais, de grande importância nacional no Brasil. O termo rodoviária é geralmente empregado às estradas que ligam dois ou mais municípios, com uma distância considerável separando os extremos da estrada. Vias expressas são incomuns no país e, quando existem, recebem nomes diferentes em cada região. As estradas regionais do país recebem a classificação YYXXX, onde YY é a sigla do estado onde a rodovia está localizada e XXX um número. Por exemplo, SP-280, onde SP significa que a rodovia está localizada inteiramente no estado de São Paulo. As estradas nacionais são classificadas como BR-XXX, exemplo, BR-101, e conectam múltiplos estados, além de serem de grande importância para a economia nacional e na ligação terrestre com países vizinhos. Os significados dos números são: rodovia radial 000099, significa que a estrada funciona radialmente a partir de Brasília. É uma exceção para os casos abaixo. Rodovia longitudinal 100-199, significa que a rodovia foi construída no eixo norte-sul. Rodovia transversal 200-299, significa que a rodovia foi construída no eixo leste-oeste. Rodovia diagonal 300-399, significa que a estrada foi construída de forma diagonal. Rodovias com números ímpares seguem os eixos noroeste-sudeste ou nordeste-sudoeste. Rodovia de ligação 400-499, significa que a rodovia interliga duas importantes rodovias. Cerca de 14 mil quilômetros do sistema rodoviário brasileiro cumprem os critérios de classificação de autoestradas, segundo dados de 2019, sendo muitas dessas rodovias concedidas à iniciativa privada. No entanto, não há uma designação específica no governo brasileiro para esse tipo de rodovia, sendo que o termo autoestrada não é comumente utilizado no país. Ao invés disso, a maioria dessas vias são chamadas simplesmente de rodovias ou estradas. São Paulo, com pouco menos de 6 mil quilômetros de autoestradas, tem a maior rede desse tipo de estrada no país. É também o estado com mais rodovias concedidas ao setor privado, resultando no maior valor tarifário por quilômetro do país. As autoestradas de maior nível técnico no Brasil são definidas rodovias classe 0, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT. Estas autoestradas atendem aos mais altos padrões internacionais de desenho e são projetadas para comportar velocidades de até 130 km por hora. A dedutividade máxima aceita em tais padrões é de 5%, terrenos montanhosos e raio mínimo de curva de 685 metros, para a superelevação de 12%. As autoestradas atuais no Brasil, classificadas classe 0, são a Rodovia dos Bandeirantes, a Rodovia Castelo Branco, trecho da BR-153, entre Umbiara e Brasília, a Rodovia dos Imigrantes, a Rodovia Washington Luiz e a Rodovia Ayrton Senna. O trecho entre Porto Alegre e Osório, da Rodovia Oswaldo Aranha, e a Via Expressa Rodoanel Mário Covas, todas construídas pós-década de 70, alcançando padrões modernos europeus. Outras autoestradas, como a BR-101 Sul, a Rodovia Regis Bittencourt e a Rodovia Fernão Dias, são de desenho inferior, atendendo a padrões técnicos mais antigos. O início tardio na construção de autoestradas no Brasil se deve a muitos fatores, mas o principal deles se resume na pouca relevância detida pelo transporte rodoviário na primeira metade do século XX. Até então, o transporte de cargas e passageiros era massivamente concentrado no transporte ferroviário e o transporte rodoviário era visto como muito dispendioso, desconfortável e demorado. Esse cenário perdurou até o início da Segunda Guerra Mundial, quando as ferrovias brasileiras chegaram ao seu ponto de saturação. A saturação, aliada à falta de investimentos do período pós-Estado Novo, ligou a imagem das ferrovias à ineficiência.
O crescente chamar por melhora nos transportes foi decisivo para a mudança drástica no foco de investimentos do setor ferroviário para o setor rodoviário, no início do governo de Juscelino Kubitschek. A primeira estrada brasileira, a rodovia Anhanguera, foi concluída em 63 com uma adaptação de rodovia de pista única. Logo depois, naquele mesmo ano, a segunda pista da rodovia Anchieta foi inaugurada. Nas décadas seguintes, a construção de autoestradas se tornou cada vez mais comum, e na maioria das vezes aumentando as rodovias de pista única e duplicando-as.